Vamos abrir aí lá no número 15 e vamos virar a folha e começar a cantar lá no Eis que surge um povo forte, revestido de poder. E aí vocês preparam destaques do culto de ontem aí, tá bom? Vamos lá? Bom, cadê um tocador aqui ou uma tocadora? Cadê? Tem dos irmãos violão? Então tem que ser o irmão Sócio, né, irmão Sócio? Toca um violão aí para nós. Ou piano mesmo. Irmão Felipe lá de Palmas. Vem cá, irmão Felipe. Ajudar a gente aqui, ó. Toca um violão junto com o irmão Sóstenes aí. Eis que surge o povo forte. Eis que surge um povo forte, revestido de poder, que não teve nem a morte quem a ele pertencer, e terá subir em sorte, pois conquistou ao seu pai. Podes tu também dizer: sou um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer: sou um dos tais, um dos tais. Descansando no poder de Deus, maravilhosa graça, maior que o meu pecado. Como poder cantá-la, como hei de começar, pois alivia minha alma e vive em toda calma, pela maravilhosa graça de Jesus. Amém. Vamos pegar um destaque, depois nós continuamos. O senhor estava aqui ontem? Não estava? O senhor quer falar alguma coisa que o senhor acha que foi falado aqui ontem? Hã? Daqui a pouco, então. Vamos, quem estava aqui ontem, quer dar um destaque aí, bem rapidinho, para a gente continuar cantando. A irmã, qual é o seu nome e de onde que a irmã é? Eu sou Yara, eu sou de Palmas, Tocantins. Todo mundo ouviu? Os rapazes ouviram o nome dela? Deixa eu perguntar ali, irmã. Deixa eu ver aqui. Palmas, né? Mondean, como é que é o nome dela? Yara. Tá vendo? Tanto que é importante você se apresentar. Vamos lá. Eu anotei um destaque quando o pastor falou que a unção não é uma emoção e a emoção não traz a unção. Muito bem.
A unção pode trazer emoção, mas a emoção jamais pode ser confundida com unção. Vamos cantar aqui agora, ó. Graça quão maravilhosa, graça de Jesus. Vamos pegar a nota, né? Graça quão maravilhosa, graça de Jesus. Acho que mais alto, né? Graça quão maravilhosa, graça de Jesus, alta como o firmamento, alta e é sem fim. Graça quão maravilhosa, suficiente a mim, é maior que a minha vida inútil, é maior que o meu pecado vil. O nome de Jesus Deus sempre está na minoria, e com essa minoria ele estremece a maioria. Aí, esse aí foi marcante, né? Foi o que o senhor anotou? Mas o senhor deve ter anotado mais. Não, também só anotei esse. E outras referências. Entendi. Se você tiver alguma pergunta, isso que eu estou falando aqui agora não é eu, viu? É os irmãos aqui de Colmeia, irmão Tiago. Que você quer que o pastor responda, então você faz ela aí agora. Acredito que pode ser anônima, né? E dobra, e o irmão Tiago vai pegar. Pode ser, irmão Tiago? O senhor vai recolher? É? Então, se você tiver alguma pergunta para fazer para o pastor Jânio vai responder. Vamos continuar cantando. Daqui a pouco a gente passa para ele. Vamos cantar Eis que surge um povo forte. E prepara seu destaque. Quem estava aqui ontem? Dos jovens, levanta a mão. Não, então tem muito destaque. Né, irmão Lucas? Tem? Então o próximo é o senhor. É você, né? Não gosto de chamar os rapazes de senhor. Vamos lá. Eis que surge um povo forte, revestido de poder, que não temerem a morte, quem a ele pertencer, e terá sublime sorte, pois com Cristo ao céu vai. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Irmão, fala seu nome e a cidade. Irmão Lucas, de Marabá, Pará. Ontem, Deus usando o pastor Welton Mendes, ele falou que a quinta dimensão está entrando na quarta dimensão, em que pode ser representado pelos meios de comunicação, televisão, WhatsApp, Facebook. Muito bem, pastor. Welton Mendes? Não, pastor Gerson, né? Pastor Gerson Nazareno. Muito bem. A quinta dimensão, a região dos perdidos, está entrando, e eu acho que já entrou faz tempo, né? Na quarta dimensão, que é as ondas de rádio e televisão, e muito mais ainda na internet, que não é através de onda, né? Mas é quarta dimensão também. E as moças, destaques, estava aqui ontem? Estava? Seu nome e sua cidade. Andressa de Parauapebas. Quando você é um cristão nascido de novo, você dá um amém a cada palavra dita dessa Bíblia. Amém? Muito bem. Estava aqui ontem? Ou não? Achei que era moça. E você? Ele falou sobre a mensagem, né? Que ele colocou o tema como tremor de terra, né? Aí o exemplo que ele citou, que esse silêncio que tem, né? Aqui, que um dia essas lágrimas todas estarão sendo reviradas. É assim mesmo. Eu estava brincando, né? O companheirismo é de todo mundo, né? Tem, irmã Leila? Destaque? Tem? Prepara aí, então. Para quem não estava, o pastor Gerson começou falando
desse hotel que tem aqui, né, no fundo. Você olha por cima do muro, você vai ver um monte de quarto. Tem alguns hóspedes ali, só que é subterrâneo, né? E não tem ar-condicionado. Mas o irmão Brana fala, não lembro a mensagem, acho que ele fala até, não sei se ele estava comentando com Billy Paul, ou se é um daqueles dramas que ele fala, que a grama vai rachar, e aí vai vir ali, ele fala assim, né? Vai vir dali a sua esposa e a sua filhinha, quando ficou só ele e Billy Paul, né? Que ele falou, ele sentiu isso. E é o mesmo que o pastor Gerson estava sentindo ontem, durante a sua pregação, que foi intitulada de Tremor de Terra, né? Foi isso. Cada vez que Deus opera a favor de um santo, é um tremor de terra. Pode não ser para você, mas o inferno todo se abala. Irmã Nayara, estava aqui ou estava fazendo comida? Estava aqui? Unção é aquilo que você creu. Muito bem. Filmou aqui de pertinho? Essa aqui é a irmã Nayara, daqui de Guaraí. E ela vai falar o destaque de novo, e os rapazes prestem bastante atenção. Unção é aquilo que você creu. Aí, ó. Se você crê, rapaz, você vai levar a sua bênção desse encontro. Você também, moço. É tudo questão de crer. Orar e crer na resposta da sua oração. Não é, irmão Maico? É isso aí. Não é, irmão Lucas? Irmão Lucas, desse encontro o senhor leva a bênção, não leva? É, muito ele é esperto. Oi? É Lucas. Zé Euclécio. Lucas. Pronto. Gente, quem tem uma folha de papel aí? Qualquer. Pode ser do seu caderno, só não pode ser o cântico. Pode ser uma folha de chamex, talvez. Tem? Fica com ela aí, destaca aí, empresta para o vizinho, chega lá, você compra outro caderno para você, né, se acabar. Todo mundo, principalmente os jovens, rapaz e moça, queria que tivesse com a folha de papel na mão agora. Bom, Tiago, qualquer coisa você só dá o grito, viu? E não esqueçam das perguntas. Se você tem a pergunta, o pastor Jânio vai responder a sua pergunta. Só fazer e a gente chama o irmão Tiago, ele pega aí e leva para o pastor Jânio. Todo mundo com a folha do papel? Levanta ela, quem está com ela aí. Muito bem. Pode ser pequena também, mas contando que dê para você fazer alguma... Como que fala, irmão Dailton? Alguma moldura, algum desenho? Algum desenho não. Alguma arte, é isso? Você vai fazer uma arte. Com essa folha pode ser um barquinho, pode ser um patinho, pode ser um papagaio, né? Um ganso, pode ser uma casa, um aviãozinho, né? Faz aí. E aí nós vamos... Oi? Não, desenho não. Você vai fazer uma moldura no próprio papel. Tá bom? Bem entendido? O quê? Fala aí, irmã, não sei não. Origami. Origami. Pronto, viu? Tudo tem nome, né? Só a gente aprender. Origami. Para você que não sabe o que é origami, você faça alguma coisa nesse papel, que pode ser um aviãozinho, um barquinho, um ganso, um pato, mas não é desenhado. É com o próprio papel, uma moldura aí. Quem nunca fez um aviãozinho e jogou assim dentro da sala de aula? Nunca fizeram isso? Então vocês não tiveram infância, não. É? Só não vale bolinha de papel, né? Que isso aí não é arte. Pode fazer, todo mundo aí. Vou cantar mais um aqui enquanto esse termina, irmã. Pode colocar a mesma nota que estava. Vamos cantar esses hinos. Que consolação. Consolação. É o 15, só que está lá no meio já desse medley. Que
consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me socorrer, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus. Sou seguro, descansando no poder de Deus. Maravilhosa graça, maior que meu pecado. Como poder cantar, como hei de confessar, pois alivia minha alma e me toda calma pela maravilhosa graça de Jesus. Amém. Todo mundo fez? Levanta assim para me ver. Muito bem. Deixa eu ver aqui agora. Nós vamos chamar para você trazer aqui para mostrar. Vou chamar assim por cidade, né? Deixa eu ver aqui. Os irmãos de Paraopebas. Tem algum rapaz? Do campo do Pastor Benedito. Pode vir aqui, irmão, por favor. Seu nome? Lucas, Lucas. A cidade? Parauapebas. Paraopebas. Muito bem. Você achou difícil fazer isso aí? Não, Não? Já tinha feito? já. Será que ele voa? Quer fazer o teste? Pode jogar lá no irmão. Ó, tá com a asa quebrada assim, né? Só. Já soltou pipa? Já? De vez em quando ela fica pendendo para um lado assim, né? Muito bem. É o seguinte. Você tinha essa folha de papel totalmente limpa. Sem nada nela. Certo? Você fez uma transformação nela. Essa transformação foi boa? Foi ruim? Para mim, eu acho que foi boa. Foi boa? É. Comparando essa folha de papel com você, você acha que você é maleável igual essa folha? Não sei. Hã? Acho que sim. Será que se fosse para fazer um aviãozinho de você, dava? Meio difícil, né? É? Pode sentar lá, irmão. Deixa eu ver mais alguma outra aqui. Agora das moças. Essa irmã, vem cá, irmã. Irmã, eu esqueci seu nome que é muito complicado. Lois Lene, é? Muito bem, não vou esquecer mais não. Pode vir aqui. A irmã é lá de Palmas, é isso? É? O que a irmã fez aí? É fazedeira de arte. Eu fiz um pato, uma pata e um filhote. Quem acha que isso parece uma pata? Hã? Pelo menos de vaca não é assim não, irmã. A pata de vaca é redondinha assim, ó. É. Pata ave. Ah, uma pata-ave. Pois é, e agora tem um patinho, né? A pata e o patinho. A irmã é criativa, né? A irmã já fez diferente. De um pedaço de papel, a irmã já fez... Uma família. Fez uma família de um pedaço de papel. E foi difícil? Não. Não? A irmã acha que a irmã é maleável igual essa folha aí? Sim. É? Facinho igual a folha? Não. Mais ou menos. Tá bom, pode sentar. Parabéns pelo desenho. Quem quiser, pede para ela. Se ela não quiser dar, você compra. Ficou muito bonita a arte dela. Deixa eu ver aqui. Mais alguém. Cadê os meninos? O filho do pastor Dalberto. Tá aí? Oh, fez? Não? Cadê seu outro irmão? Ah, ainda não chegou? Fez, irmão? Vem cá, faça favor aqui. Vamos ver agora aqui o do irmão.
Já chegou alguma pergunta, pastor Jânio? Mandou aí para o senhor? Não? Quem tiver feito a pergunta, levanta a mão, chama a atenção do irmão Tiago ali, que ele vai buscar. Seu nome, irmão? André. Da onde? Palmas. Palmas, muito bem. Eu não consegui identificar. Vamos ver se alguém vai identificar antes dele falar? Um cisne? Mas com o pescoço reto, desse jeito aqui? O que você acha que é? Girafa. Uma girafa? Mas não tem pé, né? Nem pata. Alguém quer chutar mais alguma coisa aí? Um ganso? Irmão, seja o que for, nunca vi uma cauda desse tamanho, hein, né? O que é? É para ser um ganso. Era para ser um ganso. Não, mas depende tudo do ponto de vista, né? Todos eles falaram que era um ganso mesmo. Irmão, foi fácil? Foi. Você já tinha feito antes? Já. Já? Você acha que você... Não estou falando do seu corpo, lógico. Seu interior é maleável como essa folha aí? Dá para mexer? Não tão facilmente. Não tão facilmente, né? Tá bom, pode sentar. Obrigado. Quem fez uma coisa diferente que ainda não foi mostrada aqui? A irmã fez? Raquel, né? É? Não? Fez, mas não quer mostrar? Faz favor, irmã. Vamos ver a da irmã ali. Você está vendo que esse povo tem uns mole, uns mais duros, né? A irmã aqui falou, né, eu sou facinho para fazer, eu sou tranquila. O irmão falou, não. Né? Irmã, seu nome? Railke, de Paraupebas. Já tinha feito isso aqui antes? Já. Fácil? Sim. Você acha que você, o seu interior, se de uma hora para outra precisasse fazer um barquinho dele? Eu não sou maleável, mas Deus... qualquer coisa que ele quiser malear, ele só tocar, que ele transforma qualquer coisa. Eu não sabia que um toque de Deus fez Jacó ficar manco, sabia disso? Certeza que ele pode tocar? Pode, transformou ele, que ele era Jacó, né, para Israel. Muito bem, Deus abençoe, pode sentar lá. Mais algum irmão? Fez alguma que não tem? Chegou? Pergunta, irmão? Não? Faça favor. Irmão Zé Irã Júnior, acertei? Oi. As perguntas podem ser feitas em qualquer assunto. Se você quiser fazer. Namoro, casamento, família, até política, né? Não, nós não vamos fazer campanha política. Falando sobre política, às vezes você quer saber o que é uma coisa dessa aí, né? Vocês ficam à vontade. Eu queria ouvir os jovens, porque eu acho interessante o trabalho com os jovens. Eu fui pego de surpresa, né? Eu não vim assim prevenido para isso. Então eu fui pego de surpresa. Os trabalhos com os jovens tem que ser assim, bem específico, bem direcionado aos jovens, né? E às vezes nós fica falando muito aos jovens e não ouvimos eles. E é interessante a gente ouvir vocês. As perguntas a gente está ouvindo seu desejo, sua ansiedade, qualquer sentido, qualquer assunto, né? Justamente. Agora, se vocês não vou falar isso não, senão vocês não fazem pergunta. Quem participou pode ganhar aqui uma bananada. Só que não é uma bananada assim, né? É o nome do doce que chama bananada. Muito bem. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O pastor Jânio vai gostar dessa pergunta, pode até ficar com o microfone aí para ele comentar, se ele quiser. Deixa eu fazer uma pergunta. Não, vamos concluir esse aqui, que senão fica muito misturado, né? O que é isso aqui, pastor Jader? O que é isso aqui, gente? Acho que está... Ui, é assim ou assim? É um sapo? É um jato? Quem acha? O que você acha que é isso aqui? Um jato? Sinceramente, eu sei que o pastor Jado ele deve ter tempo e talento. O que é isso aqui? É um jato?
Tá parecido. Assim ou assim? Agora apareceu. Agora apareceu. Esse jogava muito aviãozinho nos coleguinhas dentro da escola. Gente, é só para nós podermos refletir. Gente, o Moirã, vocês também tá tudo ficando velho, né? Vem cá. Deixa eu ver aqui o desenho dele. O que as moças acham que é? Esse movimento aqui vocês quase não fazem, ó. Hã? Bico de pato? É? Muito bem. É isso, né, irmão? É tipo, é quase igual, né? Pode ser uma boca também, né? É. Foi fácil você fazer isso aqui? Foi. Você já faz tempo, né? Faz. Você faz aquele assim, de estralar? Faz. Faz? Para assustar os coleguinhas, né? As crianças aí, ó, quando você estiver na sala de aula, que seu coleguinha estiver quietinho, você faz e faz assim na orelha dele. Não prejudica você. Menino custoso é menino inteligente, viu? Menino custoso é menino. Você vê um menino muito quietinho, tem que dar uma ferroadinha nele. Ele tem que pular, tem que fazer uma arte. Você acha que o seu interior é fácil de... Agora eu vou desmanchar para vocês verem o tanto de dobra, ó. É fácil de dar esse tanto de dobra aqui nele? É? Se Deus quiser fazer isso com você de uma hora para outra, Ele faz. Ele faz, né? Tá bom, pode sentar. Muito obrigado. Aqui, irmão, toma sua bananada. E tem banana com açaí também. Você pode escolher. Pode pegar aqui. Era isso. Era só para a gente poder ver que o nosso espírito, ele tem que ser como uma folha de papel, né? Nós brincamos, distraímos para passar um pouco o nervosismo, porque se não for assim a gente fica todo travado, né? Aqui na frente. Mas o que Deus quiser mudar em nós, Ele muda. Ele pode, Ele tem liberdade. Nós temos que dar liberdade para Ele fazer isso. E aí eu falei para a irmã, Jacó queria uma bênção, então ele teve que pagar o preço. E o preço que ele pagou foi lutar com Deus. Então Deus tocou ali na coxa dele e ele ficou um pouquinho manco, né? Aquilo representa para nós essas dobraduras desses papel. Mas aí ficou tão perfeito o da irmã, tão perfeito o jatinho do pastor Jader, tão perfeita a boca ali do irmão Zé Irã Júnior, mas antes de ficar perfeito, teve que passar por um aperfeiçoamento. E isso acontece conosco, com o nosso espírito, com o nosso interior. Amém? Muito bem. Agora uma pergunta com 3 respostas. O pastor Jane aí vai poder comentar. Nós estamos passando, o Mombrana disse assim, eu estava lá com o Washington quando ele participou da Revolução, né? Inevitavelmente, nós estávamos com os nossos colonizadores, se tratando de Brasil. Porque tem gente que é tão, assim, legalista, que já vai falar logo, eu sou da Nova Jerusalém. Não, calma. Você precisa ainda de transporte coletivo, de segurança pública, da saúde dos seus filhos, da educação dos seus filhos. Nós estamos num companheirismo de jovens, certo? Agora, nós sabemos que isso vai, tendo ou não tendo, o nosso destino sim é a Nova Jerusalém. Se tiver ou não. Mas o profeta, inclusive antes de votar, ele fazia a sua oração. E ele nos ensina em uma de suas mensagens que devemos fazer a nossa votação pensando no futuro dos nossos filhos. Eu só não sei citar para você agora. Se você for no Busca e pesquisar, ele fala isso. Eu não sei citar a referência para você agora. Mas eu vou fazer uma pergunta para vocês. Nós, cristãos, não votamos em 3 tipos de candidatos. Quais são eles? Bolsonaro? Eu não vou comentar isso aí agora, não. Muito bem, muito boa tentativa. Vamos ver aqui. Não é nome, né? Não é nome, irmão Michael. É 3 tipos. Irmã Joyce. Eu sei que é mulher. Mulher. Certo? Igual o ditado do povo, igual boca de bode, né?
Certíssimo. Qual outro? Comunista. Comunista. Mais um. Mulher comunista. O pastor já citou lá em Araguaína o terceiro esses dias para trás. Quer falar, irmão? Deixa eu ver aqui. Patriota. Patriota? Rapaz, se você não votar num patriota, o cabo do exterior vai governar seu país. Deixa eu ver ali. Pode falar. Socialista? É o mesmo comunismo, né? Mas tá certo. Deixa eu ver com o irmão Geazi. Pastor. Muito bem. Segundo o que o pastor Jânio falou para nós, né? Mulher, comunista e pastor. Certo? Agora, pastor Jânio. Agora o senhor fala um pouquinho para nós. Eles responderam: mulher, comunista e pastor. Faz só um resumo. Por que nós não votamos nesses três? Bom, primeiro, mulher. Não é desqualificando a mulher como um ser inferior ou menos inteligente. Não é isso. Nós encontramos que todo grande homem, inclusive na Bíblia, ele teve uma grande esposa que teve ao lado dele que ajudou, né? É tanto que Abraão preocupou na busca de uma esposa para o seu filho Isaque. Mas é que devido à queda lá do Jardim do Éden, e como a Bíblia mostra que o homem, o Adão, não foi enganado, mas a mulher foi enganada. Está em 1 Timóteo 2. E por isso, então, ela perdeu esse posto de igual a igual com o homem. Ali em Gênesis 3 você vai encontrar, não lembro assim de memória o versículo, mas ele fala: e ele será o seu governante. Então a mulher, ela não foi posta por Deus para governar. Ela é colocada por Deus como uma auxiliadora. Então, é esse o motivo que nós, os cristãos da mensagem, conhecemos a mensagem, não votamos em mulheres. O pastor Mombrana mostra isso, é que mesmo ele sendo um pastor denominacional, porque da mensagem seria até impossível, né? Até estranho pensar que um pastor da mensagem iria candidatar, né? Mas o pastor é porque quando, mesmo sendo denominacional, quando ele ocupa um posto de pastor, então ele alega ter tido um chamado de Deus para tal. E ele está deixando um chamado de Deus para cuidar de coisas naturais, que é bem menor do que as espirituais. Ficou bem entendido, ficou? Amém? O comunista é porque todo comunista, ele é anticristão. Todos. O comunismo, ele é anticristianismo. Ele é uma coisa que faz uma frente contra o cristianismo. Eu sei que a maioria conhece, às vezes, vocês jovens, nas escolas, se fala muito em Karl Marx, mas nunca mostra a realidade, a verdade por trás de quem era Karl Marx. Karl Marx foi o fundador, o mentor do comunismo. E ele, sendo descendente de judeu, alegava por um tempo ser um cristão, e depois, então, ele levantou com essa ideia do comunismo e se declarou ateu. Mas, na verdade, Karl Marx não era ateu. Karl Marx era satanista, declarado. Em um dos seus livros, me parece que o nome dele é um poema chamado O Violonista, ele deixa claro, bem claro mesmo, ele disse: Satanás é o regente e eu
acompanho, toco as notas que ele dita, em outras palavras, porque eu não sei assim para falar diretamente. Então, quando você vota em comunista, você está votando nesse tipo de espírito. Agora, você não pode se confundir a mensagem, você tem que ter discernimento para entender o que o irmão Brana disse. Algumas mensagens, como por exemplo mesmo a Torre de Babel e outras, você vai encontrar o irmão Brana dizer o seguinte: não tenha medo do comunismo. O problema não é o comunismo, é o romanismo, é o concílio ecumênico. Mas ali o irmão Brana não está dizendo que nós devemos votar neles. Ele está dizendo que o comunismo traz um problema natural. E o romanismo, que é um espírito comunista religioso, é espiritual. Vocês estão entendendo bem? Agora, isso não quer dizer que nós devemos votar em comunista. Agora, a gente não tem tempo para explicar realmente para as pessoas o que é comunista, o que é comunismo, principalmente no Brasil, porque ele se camuflou, se escondeu atrás de vários termos, como, por exemplo, socialismo. O socialismo é um meio disfarçado do comunismo. Quando ele está lá, eles tomarem o poder, então eles estabelecem. Nós estamos governados há 30 anos depois, desde que terminou o regime militar, nós estamos sendo governados por espíritos comunistas. Que ele vai implantando devagar, lentamente, fazendo a mente das pessoas, fazendo uma lavagem cerebral, através das nossas escolas. Não sei se nós temos aqui algum professor, professora. Temos? Levante a mão, por favor, se tem. Professora ou professor? Ah, tem lá. Deixa eu ver quem é. Obrigado. Infelizmente, nossas escolas estão infestadas de comunismo. Através desses movimentos sindicalista, os movimentos sindicalistas e tudo mais, que começa num objetivo de defender o povo, sim, o objetivo começa esse, mas quando chega lá na frente muda completamente. Então nós temos que ter cuidado, vocês jovens têm que pensar nisto, para não se deixar ser levado por esse espírito, certo? De ser enganado. Tudo que se diz socialista é comunista. Não existe socialismo cristão. O cristianismo não é compatível com socialismo. Agora, se você pegar a Bíblia e vou ver o que o irmão Brana fala, eu estou até com a mensagem, ela está ali, acho que eu não trouxe ela para cá. Não, está aqui, escutando sua voz. Mombrana, nessa mensagem, ele menciona que o falso ele é tirado do verdadeiro. E o comunismo se inspirou na Bíblia. Lá na igreja apostólica, quando eles tinham tudo em comum. Ali era um comunismo, mas um comunismo de Deus. E não era uma coisa pré-estabelecida ou uma doutrina. Aquilo aconteceu automaticamente. É tanto que aquilo não é uma doutrina. Que as pessoas vendiam suas propriedades e depositavam ao pé dos apóstolos e eles cuidavam do povo. Aquilo não é doutrina. Aquilo lá foi um acontecimento que aconteceu num determinado período da igreja. Correto? É como o movimento que surgiu em Goiânia no início da mensagem, daqueles jovens que saiu e desbravava, e entrava nas casas, e ajudava a dona de casa a dar banho nas crianças, a fazer janta, para levar o povo para a igreja. Aquilo foi um mover de Deus, um período. Então, Karl Marx se inspirou por ali para poder
ter a ideia do comunismo. Mas se você quiser ver quem é Karl Marx, ele não trabalhava, ele nunca produziu nada de benefício para a humanidade, dependia da esposa, do salário da esposa. Por fim, ela terminou a vida em depressão por maus tratos dele. 3 de suas filhas suicidou. Certo? Depois viveu o resto de sua vida sustentado por amigos. E a ideia dele é essa: se você trabalha, construísse uma casa grande, mais confortável, você tinha que pegar a sua casa e dividir ela com quem não tivesse, mesmo que ele não trabalhava. Mas o da Bíblia, o de Deus é diferente. Quem não trabalha é bom que não coma. É tanto que os diáconos, para ajudar, socorrer um irmão que está em necessidade, eles têm o dever de... Não é comunismo, é comunidade. Né? É comunidade. Eles têm o dever de ir lá ver a situação daquela família. Acompanhar eles. Se eles for aquele tipo de pessoas que não quer trabalhar também, não tem como ajudá-lo. Então, irmãos, isso é muito sério. Nossa nação está passando por um momento crucial. E sendo eles contrários ao cristianismo, então eles trabalham em cima de tudo que se diz respeito à família, porque o cristianismo gira em torno de família. Correto? Aqui nós estamos numa família. Não é verdade? Amém? E essa família preserva os princípios da família. Então eles querem destruir tudo que é princípio de famílias. Quando eu estudava ainda, um pouco que eu estudei, eu tenho pouco conhecimento escolar, mas quando eu estudava, nós ainda tínhamos uma matéria chamada Educação, Morais e Cívica. E ensinava-nos a não quebrarmos os patrimônios públicos, preservar patrimônios públicos, não jogar lixo na rua. Ensinava-nos a respeitarmos os mais velhos, ensinava-nos a respeitarmos as autoridades. Era uma aula muito importante para esse princípio familiar. O que aconteceu após o término do regime militar? Eles acabaram com isto. E hoje nós estamos com a classe de jovens mais rebelde que já existiu em toda a geração. Certo? As escolas se transformou num verdadeiro inferno. Existem muitos professores encostados com problemas psicológicos, de tanta pressão que sofrem da parte dos alunos, de maltratos e tudo mais. Não resta só isso, agora eles querem implantar essa infame gerada história como é que se diz? De gênero, prioridade de gênero, ideologia de gênero, para que dentro das escolas, vocês têm que pensar nisso, amanhã essas crianças podem chegar na escola e ter lá um banheiro único, que é o que eles querem. Eles ensinam tantas aberrações que a gente não tem como falar. Pastor Jânio, misto. Eu vou falar e o senhor pode me interromper se o senhor achar que convém. Às vezes nós pensamos assim, nós não temos que se meter nisso, porque a Bíblia vai cumprir de todo jeito. Mas vamos ver por onde que a Bíblia vai cumprir de acordo com a mensagem do profeta. Apóstolo Paulo, aqui em 1 Tessalonicenses 5, versículo 3 diz: porque quando disserem a paz e segurança, então repentina destruição virá sobre eles, como as dores de parto a mulher grávida, e não escaparão. Nós estamos conturbados. O mundo, esses dias para trás, estava conturbado. Presta atenção nisso, é rapidinho, vocês vão entender. Coreia do Norte ameaçando Coreia do Sul, aquele doidinho lá da Coreia do Norte, né? O nosso país conturbado, a Venezuela conturbada, todos os países socialistas conturbados. Então, é quando disser a paz e segurança.
Depois que Donald Trump entrou na presidência da República dos Estados Unidos, o mundo está seguro. Ele chegou lá no presidente no ditador da Coreia do Norte, fez ele baixar a bola, fez ele cumprimentar o da Coreia do Sul, agora pode ir de um país para o outro. Então não teve mais atentado terrorista, o Estado Islâmico praticamente acabou, o mundo está seguro. O irmão citou o nome de um candidato. Esse candidato vai ser eleito. E o mundo vai ficar ainda mais seguro. Eles vão derrubar o da Venezuela. Ninguém mexe com Estados Unidos, Inglaterra, França e Brasil. São as maiores potências, principalmente depois que esse aí entrar. O mundo vai estar o quê? Seguro. Os dois países que vão ser melhores amigos de Israel, Estados Unidos, que já é, e esse aí promete o quê? Levar a embaixada para Jerusalém também, certo? O mundo estará em paz e segurança. Somente a Rússia poderá mexer com os Estados Unidos e esses aliados, que é Brasil, França e Inglaterra. Ninguém mais vai mexer. Então, vai estar em paz e segurança. Daí vem o que o profeta diz? Os judeus vão começar a achar que o Papa é o Messias. Porque vai estar tudo em paz. Israel vai virar potência de novo. Com a ajuda desses homens aí. Então, vão achar que o Papa é o Messias e vão começar então a adorá-lo. Aí vai vir o romanismo, que o profeta diz que é pior do que o comunismo. Porque o Papa vai romper com eles, com os judeus, e aí então o Leão do Norte lá, a Rússia, que é a única que o profeta diz que tem poder para destruir o mundo, vai dar início à Terceira Guerra. Então você está entendendo que o seu papel, a importância do seu papel para a Bíblia e a mensagem do profeta se cumprir? Amém? Agora eu tenho que deixar claro, irmãos, que nós não estamos aqui direcionando a que você vote em A ou B, certo? Mas esclarecer esses pontos para você entender esse sentido. É porque, às vezes... no assunto de Israel, eu ia até chegar lá, com relação a Israel. Toda nação que levantar contra Israel se dá mal. Toda. Um cristão jamais se põe contra Israel por hipótese nenhuma. Nenhuma mesmo. Quando eu vi o governo brasileiro, não quero citar partido, pelo amor de Deus, o governo é uma coisa, partido político é outro. Bem, o presidente é um homem, mas o governo é outra coisa. Não dá para explicar. O governo é todo o mecanismo. Todo o mecanismo. E o presidente é um homem, que é o homem do governo. Bem entendido. Então, veja bem, quando eu vi eles expulsarem o embaixador de Israel, eu disse para a minha família, está minha esposa ali, minha filha, não sei se o meu filho, o pastor Natália, chegou, ele tinha de buscar a nora dele, a sogra, né? A sogra, ali. Expulsar Israel, eu disse para a minha família, nossa nação vai entrar em problemas. E entrou. Tá? Aqui eu não anotei aqui, mas é em Êxodo. Diz o seguinte: serei inimigo dos teus inimigos e perseguirei os que te perseguem. Tratando de Israel. Em outras escrituras fala sobre isso, ele disse a Moisés, tua semente possuirá as portas dos inimigos. Hugo Chávez, o presidente dos Estados da Venezuela, em 2010 ele fez um vídeo, e não é montagem, é um vídeo claro dele, um discurso, amaldiçando a Israel, ele dizendo assim, de uma maneira, ele estava furioso mesmo. Ele dizia assim, eu amaldiçoo a Israel desde as minhas vísceras.
Ele fala várias vezes e até bate na barriga. Eu amaldiçoo Israel desde as minhas vísceras. 2010, 2013, ele morre com câncer no fígado. Obrigado. Veja. Então, irmãos, nós temos que olhar para esse ponto, porque nós não podemos estar contra as Escrituras, contra o que o profeta nos ensinou, contra a mensagem. Não fique contra Israel. Tudo isso que ele citou tem que acontecer. Aí é difícil, porque eu não posso entrar nesses assuntos. Inclusive, eu não ia entrar nesses assuntos, porque existe encontro, tem os pastores, e cada pastor tem sua opinião. Não, é o seguinte, aqui nós estamos falando uma coisa que chegando lá o pastor pode chamar e falar, vocês ignoram aquilo, porque não tem como nós... O irmão Jader quer ter uma participação. Enquanto ele vem, então veja bem, eu não queria entrar nesses assuntos, porque cada um tem uma opinião dentro desses assuntos. Mas eu, sinceramente, eu tive desejo de ter oportunidade de falar aos pastores sobre esse assunto. É porque é o seguinte, às vezes fala assim, cristão não vota em comunista. Aí muita gente fala, mas o que é isso? É rapidinho, só boa tarde com Jesus. Recentemente, pastor Jânio, eu tive contato com um livro, não só um livro, mas existem outros estudos falando sobre 50 coisas que você nunca deve dizer aos seus filhos. E quando o senhor citou Karl Marx, esse autor ele citou exatamente Karl Marx, que a ele foi apresentado um Deus irado. Quando uma criança faz alguma coisa que você não quer, aí você fala para ela, olha, papai do céu não gosta. Olha, Deus está olhando. Então, segundo os estudos que fizeram, Karl Marx foi um dos que teve um princípio legalista, através dos pais, sendo apresentado a ele um Deus irado, e não um Deus de misericórdia. A questão de ser colocado no lugar. Na internet hoje todos têm acesso, você pode ter acesso a este livro, 50 coisas que você nunca deve dizer aos seus filhos. E eu achei interessante quando o senhor tocou no assunto, como que aquilo influenciou a vida daquele homem a se tornar quem ele se tornou. E não obstante, o pastor Mauro, em um encontro nacional em Goiânia, ele pregou que nós devemos romper, quebrar todas estas correntes que é passada por uma má índole dos nossos pais, da nossa criação. Deus faz isso com você, te molda como o exemplo que o irmão Eliezer fez aqui com os papéis. E dia 23 do mês passado, o pastor Joaquim fez um destaque na escola dominical, tá? No site eu conferi, vocês podem acessar também, o pastor Joaquim falando justamente dessa segurança que vem sobre o mundo. E ele no Muro das Lamentações, colocando a mão lá, orando pelo povo de Israel. E eles estão chegando a uma segurança tal em que eles querem reerguer o Templo de Salomão no lugar onde está a mesquita, que é a abominação. Exatamente. E aí, o que é a questão? Quem é que vai se sentar lá nesse templo? O homem mais adequado. Aí é onde está se cumprindo todas as coisas. E como que eles vão construir? O homem que vai vender o ouro para eles. É isso? Pastor Jânio, se o senhor quiser resumir, tem muitas perguntas aqui de outros assuntos. Nós temos que resumir esse assunto. Pastor Jânio, fica aqui. Nós temos que resumir nesse assunto aí, que foi feito, né? Para nós terminar e concluirmos isso. Então, meu irmão, tudo que você vê em torno do que é esse assunto de socialismo é comunismo disfarçado devido à Segunda Guerra Mundial. O nazismo de Hitler ficou muito manchado. Agora, o problema é 99% da população não sabe o que é nazismo. Hoje, a sombra, eu sou professor também, o senhor perguntou, eu fiquei quietinho ali atrás, sou professor contratado, horista. E é assombroso a atitude dos jovens hoje, principalmente nas faculdades públicas. É horrenda, do tanto que até os próprios colegas do meu serviço, por fazer algum curso em alguma faculdade pública, eles ficam horrorizados. Eles comentaram isso comigo por causa da condição do espírito das pessoas que se envolvem e apoiam certos partidos que têm essa vertente socialista de liberdade. Eu participei de uma dessas manifestações por causa do meu serviço, eu fiquei horrorizado, sinceramente,
E quando eu vi qual era o tipo de espírito que estavam ali, me perdoem, que não soe como sacrilégio. A mulher trocando de roupa no meio da rua, a minha esposa falou, você viu? Eu não precisei nem de responder, né? É óbvio que não, mas Deus tem misericórdia da gente. Daí você olha que você vê que não é mulher, você vê no espírito da pessoa que não é. Não. E aí outra questão, aquele odor de drogas sendo consumidas, fumadas ali atrás, eu saí. Eu tinha condições de ir para outro lugar, eu fui para outro lugar para não ficar sentindo aquilo. E aqueles homens que não pareciam homens, mulheres que não pareciam mulheres. Aí um homem queria chegar a beijar a sua suposta namorada que estava ficando, ela simplesmente mal deu um beijo, empurrou ele para lá e saiu se sacudindo, rebolando, aquela coisa horrível. E eu fiquei pensando naquela experiência que o Mombrana teve, daquelas pessoas, eles não querem liberdade, eles querem libertinagem. É diferente. Aí, como que nós vamos ensinar isso para os nossos adolescentes? Quando os próprios professores que estão lá, eles são assim e eles estão defendendo a causa própria deles. Homens que não são homens e mulheres que não são mulheres. E enquanto nós estivermos aqui, você vai precisar fazer uma faculdade, você não sabe quanto tempo ainda que vai levar para concluir tudo. Agora, se você precisa estudar numa faculdade federal a partir do ano que vem, pense melhor na hora de votar. Isso aí que nós estamos vendo, nós temos que pensar justamente nesses sentidos que nós estamos pontuando para nós hoje, porque eles querem justamente isso que os irmãos estão colocando. Esse movimento LGBT. Nós, cristãos, não somos contra os homossexuais, no sentido de condenar, de criticar, de zombar. Não faça isso. Se você tem o Espírito Santo, eu tenho certeza que você não faz isso quando você vê aí na rua uma pessoa nessa condição. Pastor Jânio, o senhor lembra que o Mombrana mesmo fala que tinha homens assim que ajudavam na gravações de fitas lá separado, não tinha nada a ver com isso? O Mombrana não condenou aquilo. Ele não apoiou, mas também não condenou. Agora, isso que nós estamos citando é o ativismo. Aí sim, o ativismo... Ser conivente com aquilo, né? Que conivente não, e eles querem implantar como uma coisa normal e que tem que estabelecer como uma regra, da maneira que eles querem colocar, amanhã, ser um hétero vai ser um crime. Agora, eu sei que tem muitos aqui que não sabem a diferença do que é isso. O que é hétero? O hétero é aquele que interessa pelo sexo oposto. O que Deus criou. É a moça que olha para um rapazinho, acha ele bonitinho, apesar de não ser, né? Ou aquele rapaz que olha para uma moça e acha ela bonitinha. Para eles, hoje, ser assim já está sendo, só de ser assim, já é uma discriminação com a classe deles. Então, esse espírito trabalha em cima disto. É baderna, é quebradeira, é desrespeito às autoridades, é descompromisso com tudo. É movimentos que são movimentos para destruição, satanismo. O senhor falou como se o senhor estivesse vendo essa manifestação que eu estava. Baderna e quebrar e não se importa. Baderna. Pastor Jânio, uma coisa nessa audiência, só um momento, eu não esqueço. Existe uma audiência pública que eles fizeram no Congresso, e eles chegam à aberração de dizer que os pais, exigir que os pais devam deixar as crianças brincar de sexo. Vamos tirar a religião, vamos tirar a igreja, vamos tirar Deus fora do quadro. Vamos falar só do natural. Desestrutura familiar, meninas sendo mães, ainda criança, não é nem adolescente, não, criança, 9, 10 anos de idade. Alimenta a pedofilia, doenças que são transmitidas, desgraça, completamente desgraça na sociedade. É o que eles querem produzir.
E nós não podemos ficar conivente a estas coisas. Você fala, eu não quero saber, eu não quero conhecer. Eu estou com a Bíblia aqui. Joel, né? Joel 6, 4. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Não, eu não quero conhecer. Mas eu pergunto, e amanhã você não tem que trabalhar, você não tem que estudar, você não tem que comprar, você não tem que vender, não é aqui ainda que nós vivemos. O irmão Brana condenou ferrazmente, duramente, ele condenou mesmo quando os Estados Unidos estavam elegendo John Kennedy, presidente Kennedy, ele condenou, ele disse, a nossa nação está elegendo um Acabe juntamente com sua Jezabel, que era Jaqueline, a esposa dele. Então o irmão Brana entrava nesses assuntos. Ele condenou isso. Pastor. Agora, se pegar lá daquele tempo para agora, mudou muito. Depois de sermos instruídos pelos nossos pastores sobre um partido que apoia tudo isso, nós ainda formos coniventes, o apóstolo Paulo tem um recado para nós. Primeiro aos Romanos, começando no versículo 27. Isso, Romanos. Primeiros Romanos, não. Romanos, capítulo 1, versículo 27. Deu certo que eu e o irmão Eliezer abriu a Bíblia tudo nesse mesmo lugar. É a partir de qual versículo? Semelhantemente também, os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua luxúria, uns para com os outros, homens com homens, praticando o que é indecente, e recebendo em si mesmo a recompensa adequada do seu erro. E como eles não se importaram em reter Deus em seu conhecimento, Deus os entregou a uma mente reprovada para fazer estas coisas que não convêm, estando cheio de toda injustiça, fornicação, maldade, cobiça, malícia, cheios de inveja, assassinato, contenda, engano, malignidade, murmuradores, caluniadores, aborrecedores de Deus, perversos, orgulhosos, fanfarrões, inventores de coisas más, desobedientes aos pais, é o que nós vamos falar sobre isso aqui amanhã, sem entendimento, infiéis nos pactos, sem afeição natural, implacáveis, sem piedade. Agora, nós conhecemos tudo o que nós conhecemos. Se nós ainda formos coniventes com quem apoia esse tipo de coisa, o último versículo aí o apóstolo Paulo vai falar. Era a mesma coisa, eu queria ler só isso aqui. Era só isso aqui que eu ia querer. Porque, igual o pastor está falando, nós não estamos aqui defendendo nenhum partido, nem pedindo voto. Cristão não mexe com isso. Nós não fazemos isso, pedir voto. Mas se você está votando em alguém que apoia isso aqui, você está concordando com isso. Se você está votando. E aqui, no último aqui, os quais, conhecendo o julgamento de Deus, que os que cometem tais coisas são dignos de morte. Não é somente os que cometem, não. São dignos de morte. Não somente as fazem, mas têm prazer naqueles que as fazem. Aqui na minha Bíblia está escrito um pouco diferente, mas é o mesmo sentido aqui, Cadê? Aqui, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Se você está apoiando, se você está votando em quem apoia isso, você está consentindo isso. Muito bem, o apóstolo Paulo está dizendo que é digno de morte. Acho que tá bom, né? Até que hora que nós vamos? Nós vamos até 5h30. Até 6. Até 6. Agora só mais uma pergunta, pastor. Alguém me falou que o pastor Joaquim falou, eu não vi. O cristão, ele pode votar nulo? Pode. O pastor Joaquim falou, parece que... Alguém me falou que o pastor Joaquim falou que não pode. Ele tem que votar em alguém. Eu acho que nós nem precisamos entrar nisso aí, não. Acho que isso aí vai longe. E o próprio Deus dá livre-arbítrio. Para todo mundo, você faz o que você quiser. Isso aí, irmão... Baseado no que for certo. Tiago, moleza. A gente deixa para cada pastor orientar seu rebanho. Amém? Pergunta ao seu pastor, fica melhor. Eu não vou colocar a minha opinião, porque
pode divergir da opinião do seu pastor, e ele tem razão, ele tem o direito de ter a opinião dele com relação a isso. E você pode procurar o que o pastor Joaquim falou. É. Né? Vamos passar para outra pergunta? Pergunta do povo, pastor Jânio? Vamos. Quando um parente falece, porém antes que ele falecesse, eu tivesse que fazer uma decisão, ou vir para um encontro, ou ir ver um ente querido pela última vez. Eu estou lendo do jeito que está escrito, né? Depois a gente compreende melhor. Sendo ele um incrédulo, seria eu culpado por não falar a palavra de Deus a ele? Seria eu culpado de seu sangue? Ou seja, o irmão veio para o encontro e preteriu, né? Não ir lá. Talvez seja a última vez que ele iria ver o ente querido. E ele não falou da palavra de Deus para ele. Ele preferindo vir para o encontro, ao invés de ir lá, ele é culpado do sangue dele, por não ter falado a palavra de Deus para ele? Deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Você tem um parente lá, vamos dizer, doente, e você tem um encontro, e você sabe que é a última oportunidade de você vê-lo, vivo ainda, é isso? Isso. E você vem para o encontro, ou se você é culpado porque você não foi lá falar para ele a última palavra? Irmãos, eu vejo isso aí, tudo na nossa vida depende de direção de Deus. Depende de direção de Deus. E daquilo que vai te fazer melhor a sua consciência. Certo? Que vai melhorar a sua consciência com relação àquilo. Porque se é uma pessoa que você pregou para ele a vida toda, viveu a sua vida, foi uma pregação para ele, sua maneira de vestir, se é as irmãs, o mesmo homem, os negócios, seu comportamento, a maneira de tratar sua família, do seu amor, você está pregando constantemente através disso. Se isto não foi o suficiente, eu não diria que a última vez que você fosse lá que seria. Mas aí tem que deixar, você tem que consultar o seu coração. Buscar a direção de Deus o que você deva fazer. Se é vir para o encontro, ou se é lá visitar seu parente, pela última vez. Correto? Não tem como eu te dar uma regra, porque eu não tenho mensagem nem Bíblia aqui para citar para você. Compreendeu? Fica bom assim? Pastor Johnny, eu vou falar e o senhor pode me corrigir. Ora para Deus manter a vida dele até você chegar lá. Chega lá, você prega para ele. Isso tudo depende justamente dessa direção. Você vai orar, você vai... Igual uma vez eu estava lá em Balsas e morreu uma irmã de uma irmã. E ela tinha feito um pedido em vida. Que não queria que tocasse no corpo dela, aplicasse formol, essas coisas e tal. Aí os irmãos dela, que não é da mensagem, vieram me perguntar: pastor, como é que nós faz? Tem que esperar a pessoa chegar. E falei: irmão, é o seguinte, vocês têm que fazer de acordo com a consciência, coisas que não vão condenar a sua consciência amanhã. Porque a ela, que já partiu, não faz diferença nenhuma. Agora, se você desrespeitar o pedido dela em vida, e aquilo amanhã vier te judiar a sua consciência, então não faça. Se você puder fazer, tiver que fazer, e amanhã a sua consciência não te condenar, não tem um problema. Bom, ficou bom. Deixa eu ver aqui um aqui, é bem para os jovens mesmo. Nosso tempo está muito corrido. Sobre qual? Ah, tá. Eu vou fazer mais um aqui, eu acho que vai ter tempo. Como nós, o irmão escreveu, como nós mulheres, devemos nos preparar para que o espírito da independência da mulher, não estou entendendo qual é essa palavra, mas acredito que essa aqui, acredito que seja assim. Quer ser liberto. Deixa eu reformular a pergunta.
como as mulheres devem se preparar para que o espírito da independência financeira não pegue elas e para elas serem submissas. Bom, irmão, esse é o mal da era que nós estamos vivendo. É o momento que nós estamos vivendo. A mulher trabalhar. É a consequência da hora em que nós estamos vivendo. O irmão Brana diz assim, que se ele fosse uma mulher, ele ajudaria, se o marido tivesse uma dificuldade, ele ajudaria trabalhando, fazendo alguma coisa, até tirar ele da dificuldade e pararia, sairia do serviço. Inclusive a própria irmã Hope estava costurando camisas, né, para ajudar ele. Então tudo tem que ser bem centralizado, sem legalismo, sem espírito legalista. Todo espírito legalista é extremista e todo extremismo não funciona. Então, irmã, uma vez uma irmã me ligou, desesperada, porque eles estavam perdendo um imóvel, um terreno que eles tinham na capital, por falta de pagamento de IPTU, a prefeitura ia leiloar o imóvel. Porque o marido não tinha iniciativa de correr atrás dessas coisas, ir lá negociar a dívida e tal. E ela me perguntou, pastor, o que eu faço? Se eu não fizer, nós já perdemos uma chácara e agora vamos perder um terreno, um lote na cidade. O marido dela era amigo do prefeito, não tem jeito. E ele nem era um cristão. Muito amigo nosso, uma pessoa muito boa. Mas tem essa fraqueza, né, de não saber administrar. Falta de iniciativa, essas coisas todas. Eu disse, irmã, faz o seguinte, vai lá, negocia essa dívida do terreno, não deixa a senhora perder o terreno, e continue sendo submissa a seu marido. Faça isso desta forma, faça isso e continue submissa a seu marido. Se a mulher tem que trabalhar, tem o seu salário, mas continue sendo submissa a seu marido. Até porque eu entendo que família é família. Eu não dou conta de entender uma família que, uma vez eu morava na roça ainda, e eu cheguei na casa de um homem, ele foi me mostrar lá o quintal, mostrou os gados, os porcos. Aí foi mostrar, essa porca aqui é da minha esposa, essa galinha aqui é dela, essa galinha é minha. Eu falei, mas para aí. Aí ele foi me perguntar se eu tinha. Eu falei, não, irmão, lá em casa não tem isso não, lá em casa é tudo nosso. Até a esposa é minha, seu Wagner, até os filhos é meu. Os filhos é meu, a esposa é minha, as galinhas é nossas, os porcos são nossos, o gado somos nossos, tudo é nosso. Se existe essa divisão, isso não está sendo família. Tudo bem, não estou dizendo que tem que ser, ela tem que ir lá receber o salário e pôr na mão dele, não é isso que eu estou dizendo. Se a família tem uma independência financeira, que os dois em acordo, ela fala, olha, agora esses meses eu vou fazer isto e isso, pintar a casa, ou sei lá, eu tenho que comprar roupa, sapato, e a independência financeira está permitindo, eu não estou dizendo que tem que juntar o salário, tem que... Não. Eu estou dizendo que tem que ter uma harmonia. Então, você, irmã, que trabalha, que tem uma independência financeira, continue sendo submissa ao seu marido, até mesmo se ele não está desempregado, porque hoje está tendo muito isso. Às vezes o homem está desempregado e a esposa está empregada, e ele fica em casa, cuidando da casa, cuidando de criança, fazendo comida. Agora, ela não tem o direito de humilhá-lo por isto. Como o marido não tem o direito de humilhar a esposa se é ele que trabalha e ela não. Para mim, um homem que tem esse ponto aí, ele está longe de ser um homem. Cristão. Porque um cristão, ele tem prazer, ele tem alegria, ele tem satisfação de ver sua esposa bem vestida, de ver seus filhos bem vestidos. Às vezes, ele fica em necessidade para fazer por eles. Agora, é claro que tem os extremos, né? Porque tem aquela também que quer um sapato toda ceia. Uma roupa nova toda ceia. E, às vezes, a condição financeira da família não dá. É por isso que a família ela tem que ser família, tem que ter unidade em todos os sentidos. Pastor Jânio,
eu tenho uma forma de pensar, só às vezes pode me corrigir. Se o homem, o pai de família, está empregado, que o profeta abre uma exceção assim: se o seu marido perdeu o emprego, então você pode ajudar ele, para a esposa. Então, se ele está empregado, eu acho que ele não quer nem saber o que a esposa está fazendo com o dinheiro dela. Ele não vai comprar carro pensando em pagar com o dinheiro da mulher dele. Eu acho que nem se for combinado. Porque aí ele está fazendo um orçamento que está fugindo do dele. E o profeta falou que não é assim. Às vezes o senhor pode me corrigir. E outra coisa, o senhor guarda aí para o senhor responder junto. Baseado nessa pergunta aqui da moça. Por exemplo, não existe uma regra que a moça tem que casar aos 16 anos, aos 18 anos, querendo ou não. Então, ela vai terminar o ensino médio por volta dos 16 anos de idade. E ela terminando o ensino médio, ela pode fazer uma faculdade, fazer um curso profissionalizante, um curso técnico, e no meio disso ela arrumar um bom casamento e o rapaz falar para ela: você não vai precisar disso. Certo? Ou ela não arrumar um casamento até terminar, até concluir. Por quê? Porque quando ela se casar e algum dia o marido dela precisar do socorro dela, ela tem qualificação profissional para socorrer ele. Não é que ela vai fazer a faculdade, o curso, pensando assim: não, nós vamos arrumar uma empregada, meu marido sai cedo para um lado, eu saio cedo para o outro, porque nós temos que ser ricos. Acho que o senhor pode falar um pouco. Não, é justamente isso aí. Por isso eu me referi ao mal da hora em que nós estamos vivendo. O consumismo é muito alto, né? Muito alto. Não tem como nós fugirmos desta realidade. Eu não posso chegar para minha esposa e falar para minha esposa: olha, a minha mãe nunca teve um tanquinho de lavar roupa, nunca teve uma máquina de lavar roupa. Isso é ignorância. Outro tempo, outro mundo, né? A gente vive em outro mundo. Nós estamos vivendo outro mundo, certo? Eu não posso falar para minha filha, falar: olha, quando nós éramos meus filhos, hoje já estão tudo adultos, conta deles, né? Olha, eu vou dar um exemplo para vocês, para você entender, bem claro. A primeira botina que eu calcei, eu que cortei capim, tirei semente, vendi e comprei uma botina para me calçar. Mas eu poderia aplicar isso aos meus filhos? Não, não posso. Porque eles vêm para a igreja, eles tinham que vir para a igreja como os demais hoje vêm. As meninas, as moças, têm que vir como as demais vêm, bem vestidinha, arrumadinha. Então, quando eu me referi à questão salarial da família, é justamente por causa disso, porque nós vivemos num momento diferente de um consumismo muito alto, não tem como fugir disso. Então, eu creio que a família ela tem que ter harmonia, em todos os sentidos. Seja financeiro, em tudo, tem que haver harmonia dentro dessa família. Acordo. Se vem uma crise, como nós estamos passando por uma crise, é hora que tem que haver. Às vezes tem a mulher sustentando. Às vezes o homem consegue um trabalho bom, está até trabalhando bem, está ganhando até bem, mas a esposa tem um emprego que é concursado, que é seguro. Principalmente se ela tiver conseguido antes do casamento. Porque o rapaz já vai casar ciente. Ciente, isso. Então, veja bem, aí ele fala: não, agora eu estou ganhando bem, você vai sair do emprego. Quando é amanhã, ele é despedido da empresa, e aí? Nós não podemos ser irresponsáveis. Temos que agir com responsabilidade. Então, nós temos que olhar a hora em que nós estamos vivendo para adequar as coisas de acordo com o que nós estamos vivendo. O problema hoje é isso, é esse espírito de igualdade que o sistema comunista quer implantar. Porque nós queremos ser todo mundo igual quando não é. É verdade. Eu acho que a moça cristã, desde uma menininha desse tamanho, ela já nasce com a submissão dentro dela, né? Aprende a ser submissa ao pastor, aos diáconos, ao pai, né? E o mundo lá fora, principalmente daquele jeito que o senhor falou, da faculdade, nasce algo totalmente ao contrário. Nós não devemos ser submissos a homem nenhum, né?
Agora a pergunta aqui é sobre rede social e o pastor Jader queria falar um pouco, pastor Jader, eu vou passar para ele e ele passa para o senhor. Pastor, fale um pouco sobre as redes sociais e como nós, jovens, nos afastamos dessas coisas. Como fazer, né, para nos afastar? Me perdoe um exemplo pessoal. Fazendo um link com o assunto anterior de ideologia de gêneros, existem redes sociais hoje que você pode escolher a que você pertence. E segundo informações, já existe 50 opções, não existe só homem ou mulher. Existe 50 coisas lá que você pode escolher. E o absurdo, 50 demônios, o Eliezer está falando perfeitamente. E o absurdo todo é que foi constatado já nessas redes sociais, no Brasil já existem pessoas que se auto-intitulam ideologias de gênero diferente, que chegou ao número de 70, mais do que já foi oficializado. Aí vocês vê onde é que os nossos jovens estão entrando. Enquanto que uma foto que você clica ali para abrir, você não sabe a quantidade de demônios que tem ali atrás daquela foto. Uma musiquinha, uma coisinha, um link, alguma coisa ali, uma piadinha, uma anedotinha. Aí a pergunta é, como você vai se livrar disso? Se a gente falar, jejum, oração, vai lá, deleta, não vai funcionar. Um irmão me deu uma resposta, me contou exatamente essa experiência, e eu tive essa experiência. Antigamente existia o Orkut, eu não vou citar nomes de hoje que estão ativos, vou citar do que já não existe mais. Toda a maioria que conheceu essa rede social chamada Orkut. Antes dela existia uma outra que já não existe mais. É uma tal de Beltrano. Essa Beltrano, uma irmã exemplar, cantora lá de Goiânia, assim, aquela moça, né, que qualquer rapaz gostaria de, se der certo, o Senhor abençoa, né? E ela me convidou para essa rede social que eu não sabia nem o que era isso. Eu falei, é uma irmã é um irmão lá da frente, é uma irmã lá da frente, então eu vou aceitar. Aceitei. O problema é que quando eu entrei lá, ela postava fotos da região dela, na igreja e tal, e tinha o irmão dela que eu conhecia também. Nada contra eles, graças a Deus, família cristã hoje também, tempo da mocidade. Mas o que eu quero dar para vocês é o exemplo de que não adianta você ter ser legalista e falar assim, não, você deve excluir isso, você deve sair disso, e se sua mente, você fica como uma mulher de Jó, você fica pensando lá em Sodoma e Gomorra, mas se eu tivesse, será que alguém postou? O que aconteceu comigo? Eu fui em vários encontros em Goiânia, eu chorava querendo sair daquilo, por quê? Através dessa moça, eu cliquei na foto do irmão, o irmão dela, cliquei, abri. Aí lá do irmão dela tinha amigos da escola que não era da igreja, do serviço dele, e eu comecei a ver fotos que não precisava ver. Lugares e pessoas que não precisava. Pastor Jader, abro parênteses, vai continuar com o senhor. Nós vivemos num mundo hoje que tem um negócio no mundo de hoje que chama Rede Mundial de Computadores. Não tem jeito de nós não estarmos nisso. Não tem jeito. Antigamente, uma carta daqui para a Europa era 40 dias, né? Hoje, acontece lá, já está aqui no WhatsApp, até com foto e tudo. Principalmente o jovem. Eu participo de rede social, no Instagram. Facebook eu perdi a paciência, não tenho mais. Eu tenho um Instagram, que é uma rede social baseada em foto e vídeos, hoje até 1 minuto. Eu tenho percebido que os jovens da mensagem têm colocado WMB nos perfis. William Marion Branham. Então, acho que aqui, quem tem o Instagram, 90% segue as pessoas que têm WNB lá, certo? Ou seja, vai proibir esse pessoal de se conhecer? Quantos casamentos que já deram certo? Quantos que já deram certo? Quantos que já deram errados? Pois é, aí você tem que olhar para o barco que chega. Mas espera aí, agora o senhor vai continuar. Sim. Inclusive eu quero que o senhor me diga. Eu não coloco no meu WMB, não posto foto do profeta, porque eu acredito que ele reprovaria a rede social. Não coloco foto, eu coloco destaques de pregação, se eu tenho uma lá que eu postei, que é do pastor Joaquim Gonçalves. Mas não coloco WMB nem foto do profeta. Agora, eu não vou abrir o meu Instagram para não ver uma mulher mal vestida?
E os outdoors que estão na rua? Eu não vou abrir meu Instagram para não ouvir uma música, mas e o rádio e meu celular, que eu posso abrir o Spotify aqui e ouvir o tanto de música que eu quiser? Vários aplicativos. É igual o inclusive. irmão aqui falou. Ou eu formato o meu espírito para me ver livre desse vírus, ou eu tenho que me trancar dentro de um quarto. Que não vai te salvar também, o irmão Brana disse. Então, eu acho assim que é a forma de usar, mas que é tentador, igual o senhor falou, ninguém usa 100% correto. Mulheres, a gente está incorrendo em outro erro, em um outro perigo. Esses dias eu recebi, via WhatsApp, uma citação do irmão Brana muito bem feita em relação à política, essas coisas. Eu fiquei maravilhado e repassei para muitos, né? E daí alguém dos meus contatos, um irmão, pegou e falou assim, em que mensagem isso está escrito? Em que mensagem o irmão Brana disse isso? Aí eu, acendeu a luzinha. Eu falei, é mesmo. Porque hoje é muito fácil você pegar qualquer coisa que alguém disse aí e você colocar lá MWB e não ser o William Marion Brana. Quando mais o irmão Dailton fazia um programinha, a gente recebia as imagens assim, pastor Joaquim, cada coisa bonita. Um dia eu falei pro irmão Dailton, pro irmão Dailton, não, aí não vamos mexer com isso não. Porque igual o senhor falou. É verdade. Vai lá, WMB. Mas será que foi o WMB mesmo? Se você for procurar, você não vai encontrar. Aí deixa eu só concluir, pastor Jânio, já passo para o pastor Jânio. Como que este é o meu exemplo, talvez pode ajudar alguém. E eu fui várias vezes no encontro em Goiânia, nos encontros nacionais e regionais, sempre orando e falando, eu sabia que aquilo não estava certo, eu sabia que aquilo estava incomodando o meu espírito. Eu falava, Senhor, eu quero estar livre disso. Eu sei que por legalismo eu chegar lá e falar, eu vou deletar, aquilo não vai adiantar, aquilo não vai sair de mim. E daí eu lembro exatamente dos encontros que eu fui, Curral de Pedras e outros todos, lá eu orando, pensando que querendo ficar livre daquilo. E daí o que aconteceu? Todas as vezes eu saía do encontro com aquele propósito. Eu vou chegar lá, vou deletar. E quando você abre, tem lá uma postagem legal, alguém, um conhecido, nossa, que bom, não sei o quê. Aí você fica mais um pouquinho. Teve um dia, irmão Eliezer, que eu simplesmente, sem sentimento nenhum, sem propósito nenhum, sem ver quem era que tinha atualizado qualquer coisa em lugar nenhum, eu cheguei, excluí, saí, porque não disse nem motivo, pronto. Graças a Deus eu nunca mais fui tentado em entrar. É diferente quando Deus te livra daquilo, quando você quer, quando você pede a Ele. Você está vendo que aquilo te incomoda, então vai chegar a hora de você ser livre daquilo. E enquanto isso você vai orando, entregando, pedindo a Deus. A gente tem ouvido os pastores falar isso. Não adianta você falar assim, eu nunca mais vou fazer isso. Ou prometer para Deus que eu nunca mais vou... Não é assim, você tem que ser liberto. Eu não vou perguntar, mas se eu perguntasse aqui, quantas vezes você já excluiu uma rede social e voltou de novo? Muita gente ergueria a mão. Muita gente. Porque não é culpa da pessoa, igual o Tiago comentou aqui. Simplesmente ela tem que se ver livre do Espírito. E que é difícil hoje, que é o Espírito que domina. Eu queria ler aqui uns parágrafos, combina justamente o que vocês estão falando. Dá tempo ainda? Dá. Bem rapidinho? Tá. Isso aí que vocês estão colocando, e nós estamos colocando, irmãos, tem que ser entendido o seguinte, são assuntos que nós precisamos deles. De qualquer forma, nós temos que estar atento a isso. Sabendo que nada disso vai nos salvar. Agora, o pastor Joaquim, com relação a redes sociais, ele tem ensinado muito. Fica só com aquilo que é profissional, ou aquilo que depende da sua escola, do curso que você está fazendo. O problema é que aí nós vamos além daquilo. O WhatsApp, eu não tenho WhatsApp, não sei nem usar isso aí. Mas eu estou chegando a hora que eu vou ter que usar por causa do serviço secular. Certo? Mas eu não participar de grupo de família, grupo não sei de quê, fofocas e debates e contendas e gera espírito. Mas eu quero ler aqui, ó, necessário vos é nascer de novo 74 ao 75. Combina? Veja como que isso aqui parece está arranjado. Vocês acabou de falar. Ó, você pode levantar dali e fazer qualquer coisa. Você pode dançar no espírito, você pode chorar como alguém choraria, você pode correr para cima e para baixo, você pode juntar-se a cada igreja, você pode fazer qualquer coisa que você queira fazer. Eu estou falando para os pentecostais agora.
e ir imediatamente de volta para fora e ir, né? Imediatamente para fora e desonrar a esposa de um homem, destruir um lar de um homem. Alguma de vocês, mulheres, vocês voltará imediatamente, não importa quanto a palavra venha a você para acertar estas coisas. Você não a reconhecerá. Você nunca deixará seus cabelos crescerem. Mulheres, ou deixar... mulheres, ou aquilo, você jamais se vestirá corretamente, você será ainda exatamente igual ao mundo, porque você não está morta para o mundo ainda, você está viva com ele. O que precisamos mesmo é disso aqui, é de uma matança, de morrer. Amém? Só o Espírito Santo nos livra disso agora. Só. Nós estamos numa hora que nós estamos conscientes disso, começando dos pastores a terminar lá no mais simples membro da igreja. Só o Espírito Santo pode tirar isso de nós. Agora, nós temos que estar conscientes do que a palavra nos ensina, porque é obedecendo a palavra, o profeta, a mensagem, é que o Espírito Santo vem então a nós, para isso terminar. Agora, eu sempre tenho dito o seguinte, a irmã Cristina está ali, ela é lá de Cachoeirinha. Ela sempre tem me ouvido eu falar isso, não é verdade, irmã? Que você tem que ir à escola, pervertida do jeito que está. Você tem que fazer um curso, você tem que trabalhar. É o seu posto do dever, Deus te guarda igualzinho Ele guardou Daniel por 70 anos lá na Babilônia. Amém? Agora, se você sair de trás da palavra, sair de trás dos conselhos do seu pastor, e for fretar com o mundo, ter companheirismo no mundo, você sai de trás da zona de proteção. Esse é que é o problema. Deus não tem compromisso. Aí Deus não tem compromisso. Aí ele segue aqui, ó. Alguns de vocês homens jamais deixarão de beber, fumar. Vocês jamais deixarão de cobiçar mulheres tolas e imoralmente vestidas, quando você as vê nas ruas, ao invés de virarem as costas e irem para longe, vocês ainda cobiçam exatamente do mesmo modo, porque então você ainda está vivo com o mundo. No entanto, quando aquele sacrifício tem sido recebido, você está morto, isto é correto. Você ouviu o que eu quero dizer? Você entende sobre o que eu estou falando? Amém? Isso tem que morrer em nós. Tanto novo como velho, como jovem, criança. Nós estamos dependendo agora disto aqui nas nossas vidas. Agora, não vamos deixar de sermos ignorantes. Então, eu não vou ouvir sobre isso, não vou receber ensinamento, como nós falamos hoje aqui sobre esses assuntos. Não. Mas você sabe que a sua segurança está em Cristo. Quando você obedece a palavra, você obedece a mensagem, você obedece seu pastor, você está numa zona de proteção. Amém? Amém. Lá Deus te guarda, lá você sofre tentações. Você tem que entender a diferença de desejo com uma tentação. Como humano, eu, com 54 anos de idade, 35 anos da mensagem, vários anos de pastor, sofro tentação na carne até hoje. Mas você tem que olhar, saber dividir uma coisa, o que é desejo e o que é uma tentação. Porque desejo vem do seu coração por aquele que está no trono. Tentação, isso vem na sua mente, o diabo te tenta na sua mente. Mas quando ele tenta na sua mente, se você está atrás da palavra, logo acontece o que o profeta Isaías disse:
mas vindo o inimigo sobre vós, o Espírito Santo alvorará a sua bandeira contra ele. Amém. Amém. Deus abençoe o pastor Jânio, né? Nós estamos sofrendo o resto das aflições de Cristo. Ficou 2. Amanhã nós faz, né? Uma salva de palmas para Jesus. Quem fez, os que fez as perguntas ou que participou aqui na frente, pode vir aqui pegar a bananada. A bananada. Pode vir aqui pegar. Bom, eu creio que foi proveitosa essa tarde. Se tem alguma coisa que o seu pastor acha que ele vai corrigir, então quando chega lá, ele vai corrigir ou completar. Você come a carne e joga os ossos fora, né? Assim que o nosso profeta nos ensinou. Nós vamos ter um intervalo agora até às 6h15, serão 25 minutos de intervalo, e 6h15 pontualmente, todos estejam aqui, vamos ter um curto período de louvor, e então já vamos começar o culto às 6h30, às 18h30. E o companheirismo amanhã é às 14 horas, né? Às 4 horas da tarde, 16 horas. Não é 16 e 1 minuto, não. Às 16 horas vai começar, viu? E se chover, vocês vêm debaixo de chuva. Vem debaixo de chuva. Tem que ser assim. E 14 é o ensaio. 2, 3 horas enxuga, né? E o ensaio vai até, no máximo, até 3h10. Para dar tempo de ir lá, banhar e voltar para o companheirismo. Amém. Então, Deus abençoe. Nós não vamos fazer uma oração para encerrar, não, porque nós já estamos atrasados para o intervalo, mas já fizemos bastante oração aqui hoje, ainda vamos fazer, né, daqui até encerrar o culto.